Valdo. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a você que nos acompanha. Este momento é um momento em que muitos partidos percorrem o país para difundir ideias, discutir internamente com as suas lideranças, suas propostas, os modelos para o Brasil, e inclusive com grandes lideranças fazendo esse trabalho, essa discussão. Potenciais candidatos no futuro à presidência da República, Elivaldo Barbosa. O PSC agora está fazendo essa agenda no Piauí. E é uma fase importante, Joelson, para todos os partidos e segmentos e forças políticas que atuam no país. É a fase exatamente da preparação de suas pré-candidaturas, a candidatura mesmo para valer depois de julho, depois das convenções. Então, as mais diferentes forças políticas, nós já tivemos aqui presenças de outros pré-candidatos, procuram exatamente dar visibilidade e, sobretudo, apresentar conteúdo à sociedade de todo o país do que poderão apresentar e defender na campanha eleitoral. É o caso do presidente do BNDES, hoje, Paulo Rabelo, que está aqui conosco, presidente que atendeu aqui o nosso convite. Presidente, muito obrigado pela presença aqui no Jornal do Piauí. Obrigado por ter vindo. Bom, o senhor, além de tudo, é um nome que está sendo colocado pelo PSC como possível candidato à presidência da República. O que é que o senhor, nessa condição de pré-candidato, entende que é mais urgente para o Brasil e que o senhor está levando para essas discussões? Joelson, boa tarde a todos que nos acompanham aqui em Teresina e no Piauí. Eu gostaria de dizer que a preocupação maior do partido e das suas lideranças hoje é com a questão da segurança. Eu sou carioca, não preciso dizer mais nada. A questão da segurança na minha cidade, no meu estado, passou para o nível de uma intervenção. Mas em todos os estados que nós temos percorrido, na grande maioria, infelizmente, a questão da insegurança pública é dramática. Em segundo lugar, uma questão que afeta o empresariado e portanto, a impossibilidade de gerar mais empregos, que é o manicômio tributário, o hospício de impostos, que atrapalham, mais do que atrapalham, impedem a geração dos empregos, porque o empresário que não lucra, o empresário que não tem resultado, ele se desmotiva e no dia seguinte ele eventualmente até fecha as portas do seu negócio. Mas há uma reforma encalhada no Congresso, o que o Executivo pode interferir para agilizar essa reforma tributária? Nós há anos, Elivaldo, já temos estudado isso e eu estou muito inclinado a agora não passar apenas mais um plano para um próximo candidato, como tenho feito ao longo de décadas, desde os anos 1980. Eu agora estou mais disposto a ver se a gente mesmo chuta esse pênalti. Se nós mesmos vamos implementar esse processo a partir de 2019, caso o presidente Michel Temer não tenha oportunidade, neste momento, de viabilizar a reforma tributária que tem como proposta o estudo do deputado Luiz Carlos Rauli. Agora, este governo, o governo do presidente Michel Temer, tem colocado como prioridade, ou pelo menos colocava antes da intervenção no Rio de Janeiro, a reforma da Previdência como algo fundamental. O senhor relega a segundo plano essa reforma? Ela é irmã gêmea da reforma dos impostos. A Previdência hoje ela é gerenciada através de uma arrecadação extremamente onerosa, que são as tais contribuições à Previdência Social. Oneram, através de deduções muito fortes, o salário descontado do trabalhador e oneram o empresário. E depois de toda essa imensa arrecadação, ainda geram, por incrível que pareça, um buraco, um déficit que precisa ser remediado. Então, o presidente Temer, ele projetando essa má previdência, essa previdência, vamos dizer, um português claro, falida, ela precisa de uma reforma de arrecadação, uma reforma de regras, mas principalmente, e isso provavelmente tem que ficar para um futuro governo, um governo mais ousado, que fale também de uma poupança previdenciária. Cada brasileiro tem direito a ter a sua caderneta de previdência. Ele precisa de uma conta própria e pessoal, através da qual ele mesmo acompanhe, coisa que hoje não... Você provavelmente, se for assalariado, não sabe quanto que você já arrecadou
e o seu empregador já arrecadou. A nossa proposta é essa, você saberá e precisa exatamente quanto e em que pé está a sua poupança previdenciária. Então, são ideias novas que realmente vão estabelecer um processo novo daqui para frente para todos nós brasileiros, né? O seu partido, o PSC, também prepara candidaturas nos estados. Aqui do Piauí, por exemplo, já tem um pré-candidato ao governo, o jurista Walter Alencar, e que já está também trabalhando da visibilidade a esse projeto. Qual a importância de um palanque estadual, de uma candidatura majoritária também no estado aqui do Piauí? Vou ser muito sincero, eu não sou um político. Eu tenho atuado junto a políticos e acredito nos políticos, por mais mal falados que sejam. Acredito que o Congresso Nacional, por exemplo, vota quando a proposta de fato é boa e ela é bem explicada. Portanto, eu sou alguém que tenho simpatia pela atividade política. E agora me engajo nela definitivamente e diretamente, mas preciso dos apoios nos níveis estaduais e inclusive locais, embora não haja eleições no nível local, só daqui a 2 anos, é preciso que o Brasil todo se engaje em programas de governo que não serão só o programa federal, o programa do Brasil como todo, Joelson, mas tem que ser o programa do seu estado do Piauí, do seu estado do Ceará, do seu estado do Rio Grande do Sul, e que os próximos governantes sejam cobrados pelas populações e principalmente pela imprensa, que é uma ativista do processo de cobrança, para que esses governantes tenham mais vergonha de não entregar o produto prometido. Eu sei que às vezes na imprensa sai, nos jornais, sai uma lista de coisas a serem feitas, mas atenção, um programa de governo é um conjunto articulado de providências. O exemplo o Joelson já deu, mas e a Previdência Social? Ela é irmã da reforma tributária. Não adianta reformar os impostos deixando, por exemplo, as alíquotas contributivas da Previdência para trás. Isso também seja, por exemplo, reformar o lado financeiro. Nós hoje temos os juros mais pornográficos do mundo. Como é que as atividades econômicas e os empregos, os salários vão evoluir quando é tudo consumido dentro do sistema financeiro? Aliás, e nós estamos há décadas a falar dessas coisas sem ter uma ação. O Piauí terá problemas locais do Estado. O próximo governante no Piauí não pode ficar só de conversa. Ele tem que chamar um grupo que não é só o seu secretário de Finanças ou de Planejamento, todo um grupo que demonstre aos eleitores piauienses que aqui tem alguém que está pensando os destinos e os rumos do estado do Piauí. Quando o senhor fala a respeito de juros, o senhor automaticamente coloca também essa necessidade de que haja crédito para financiamento no futuro. E o senhor, à frente do BNDES, conhece bem essa realidade. Acho que conheço um pouco, sim. Conheço bem profundamente essa realidade. É uma realidade, posso te dizer, negativa nesse momento. Muito negativa. Por quê? E não é atual administração. O que aconteceu no país é um negócio muito sério, muito grave. E os senhores e as senhoras que estão aí acompanhando precisam parar de dar uma atençãozinha especial, para ser seríssimo. Sem crédito, nenhum país vive. O crédito é o sangue do corpo humano. Ele tem que, na medida certa, não é? Nem mais nem menos, circular. E essa circulação creditícia é a mesma coisa que a circulação sanguínea. Quando nós estamos numa situação como hoje, que nos tiraram dos 4 litros que temos aí por aí, mais de 1 litro de sangue nos foi tirado. Exemplo, para as pessoas jurídicas, ou seja, para as empresas, o crédito que correspondia a uma proporção de cerca de 28% do PIB, que é o produto geral do país, a produção geral do país, caiu em apenas 3 anos para apenas 22% do mesmo PIB, desse mesmo produto. Ou seja, houve uma desidratação violenta do crédito. O BNDES está com grande dificuldade, mesmo tendo recursos, por acaso é um banco muito sério, muito bem organizado, e nós exibimos uma condição financeira muito boa, a ponto de termos agora, sermos chamados e convocados a ajudar o governo, sem nos terem avisado com antecedência, que nós tínhamos que devolver bilhões. Mas não é uma coisa que a gente gosta de fazer. O dinheiro do BNDES devia ser para o crédito,
Sim, essa é uma questão. Você acha que durante os últimos anos, e aí falo até de gestões anteriores, o papel do BNDES ficou um pouco distorcido? Há quem questione, inclusive, os critérios de empréstimos do BNDES para empresas que já são grandes, gigantes, e que se aproveitam de uma linha de crédito mais fácil para fugir do crédito escorchante do mercado. E recursos denunciados que foram, inclusive, caíram pelo ralo da corrupção. Nada. Dentro do banco, não. O banco realizou comissões seríssimas de inquérito e não apurou nada de relevante. Aliás, estão se concluindo 2 CPIs no Congresso Nacional que nada apuraram dentro do banco. A corrupção, como um mar de lama, rondou pelo lado de fora da cerca do banco. O banco é sério, mas ele tem tido uma vocação muito pouco interiorizada. Por isso eu estou aqui hoje. Estou sentado aqui nesta cadeira para dizer, e aí falo como banco, como o BNDES, para convidar o pequeno empresário a vir buscar o banco. Vamos à Federação das Indústrias daqui a pouco para discorrer sobre as linhas possíveis, como o BNDES Giro. Você vai na página do BNDES, vai encontrar lá o BNDES Giro e o canal do desenvolvedor. E estamos também transformando o cartão do BNDES, o cartão BNDES, num instrumento mais ágil que não dependa da interveniência de outras instituições financeiras. Vai ser uma revolução. Mas esse novo BNDES, ele surge para um Brasil diferente. Nós queremos um Brasil onde os pequenos possam também acessar. Nós queremos corrigir essa falha de imagem de que o BNDES só faz dos grandes. Mas grandes também a grande infraestrutura aqui o Lago do Norte, não é isso? A Lagoa do Norte. A Lagoa do Norte, eu digo isso porque não foi na minha administração, mas foi um investimento do banco, foi um financiamento do banco, do BNDES, e com S de social. Portanto, não é dizer que a gente não tenha um olhar, mas a gente tem que ter aproximação. E quero fazer aqui em primeira mão também um compromisso, que nós estamos estendendo o departamento, que hoje é localizado na cidade do Recife, que cuida de 9 estados do Nordeste, para ter também uma gerência em cada capital estadual. Portanto, aqui digo, Joelson, no seu programa, em primeira mão, que nós pretendemos, dentro de 60 dias, ter aqui pelo menos um par de benedenses, de companheiros, de colegas nossos de banco, para aqui residir, acompanhar diuturnamente e conversar, desde o governador do estado, prefeito da capital, qualquer prefeito, um escritório. Fazer o que eu estou fazendo hoje, quando acabo de visitar a PPM, que é a Associação dos Prefeitos, Piauienses Prefeitos. Mas eu estou aqui, amanhã já pego o avião e vou me embora. E a conversa ficou descontinuada. Nós não podemos deixar que a conversa não prossiga. Essa conversa tem que se transformar em ação. Crédito concedido efetivamente. E isso é uma prática. Nós gostaríamos que o BNDES tivesse essa receptividade pelo povo piauiense. Eu espero que dentro de uns 60 dias a gente tenha aqui companheiros nossos fazendo esse trabalho. Voltando à política, presidente, como o senhor pretende se situar em relação à oposição, que estilo de oposição, ou se comportar diante de uma candidatura governista para valer, como deve se desenhar na base do governo, já que o senhor faz parte, de qualquer maneira, da estrutura administrativa governamental? Muito cedo para responder, e eu até arriscaria a dizer, sem grande importância, esse posicionamento rivalista. Nós não vamos disputar campeonato. O que está em jogo aqui é o futuro do nosso país. Um país que está com altíssimo desemprego, um país cujos salários estão estagnados ainda, um país que sofre a chaga da violência, das quadrilhas armadas que dominam as nossas vidas, uma inversão completa de valores morais, uma falta de estima pela vida humana, que devia começar a ser protegida desde lá o início, a concepção, e cuja família hoje está depauperada, está atacada por todos os lados. É preciso ser governista ou não governista para dizer que nós vamos ter que reverter esse quadro lamentável? Eu acho que nós somos pra-frentistas. Nós vimos o país à frente, Joelson. Estou interessado em saber quem já passou e não entregou o produto. Nós vamos apresentar um programa de governo claro,
para ser cobrado, como eu disse, desde o dia 2 de janeiro. Tá. Quem quer que seja o candidato do Partido Social Cristão tem que ter essa linha de trabalho. A taxa de juros sempre foi vista pelos economistas como uma forma mais fácil ou mais, seguindo manuais de economia, para atacar o problema, o risco da volta da inflação. Sim. Como é que o senhor pretende administrar, então, essa menor taxa de juros que o senhor pretende pôr em prática, sem afetar diretamente esse fantasma da história brasileira que é a inflação? Há uma divisão de trabalho, Joelson. A taxa de juros hoje ela é determinada pelo Banco Central. Portanto, você vai ter que saber quem é o próximo presidente do Banco Central. Ele é o determinante maior. Porém, o presidente da República jamais pode se furtar a ser o comandante também da economia. Esse negócio de candidato a presidente que tem que se desculpar apresentando o seu ministro da Fazenda do coração já está como um pato manco. Alguém que, não entendendo o assunto, vai ter que chamar um segundo. Esse segundo existe, é uma figura muito importante, ministro do Planejamento, ministro da Fazenda, mas o presidente da República tem que saber precisamente para onde vai levar o barco. E taxa de juros é um assunto muito sério para ser deixado só na mão da cabeça de 12 sujeitos nessa Comissão de Política Monetária. Se você pegar os meus escritos desde os anos 80, eu tenho ficado espantado quando estão me agora trazendo, por conta dessa eventual campanha, escritos antigos, e eu vejo uma consistência absoluta, devo admitir. Parece que eu estou lendo documentos escritos ontem. E eu sempre combati a taxa de juros pornográfica que existe nesse país, que é fruto de um descalabro fiscal. Nós somos um país que hoje tem meta para fazer déficit, não para fazer superávit. E nós convivemos comodamente com esta realidade deficitária. Nós somos um país que se acostumou com a violência, o estupro moral, a desorganização da família, a desorganização econômica e financeira do país. E não tem ninguém que levante a voz para dizer isso acaba, isso tem que terminar. Ou isso acaba ou acabamos nós. Mas vivemos aí, presidente, uma situação de divisão nítida do país entre forças políticas. O senhor acha que o futuro presidente tem condições de pacificar o país para entrar nessa agenda que o senhor tanto defende? Com certeza. E essa pacificação vem de uma legitimidade inalienável, ou seja, que não pode ser roubada por ninguém, nem por nenhum meliante, que é a força e a legitimidade do voto, o voto popular. Portanto, nós estamos aqui conversando com o público piauiense, com todo carinho, às vezes com um pouco de ênfase, porque eu sou entusiasmado, mas... Algumas pessoas dizem que o presidente Temer não tem essa legitimidade. Não importa, ele veio numa circunstância, dá um tempo para o presidente Temer, excepcional. Ele veio substituir uma senhora que foi um fracasso absoluto, a ponto de ser empichada, de forma que lhe faltou essa legitimidade direta do voto, ainda que tenha sido votado como vice. E o vice, obviamente, tem que ser sempre muito bem escolhido, porque há hipótese de substituição, sempre. Mas o próximo presidente vem com uma força e um poder extraordinários. Agora, na medida em que o próximo presidente possa vir ancorado não só na sua carinha bonita, não é? Nas suas palavras mansas, mas através de um programa que eu aqui mal esbocei, aqui tem que ser muito bem estabelecido, com números que estão mais do que prontos, que tenham também uma vinculação regional, uma vinculação para o desenvolvimento do Nordeste, por exemplo. Ou seja, toda uma programação. É nesse programa que o povo brasileiro está votando. Ele tem que ser respeitado. E esse indivíduo ou essa indivídua, eles serão obrigados a entregar esse programa. Tão simples quanto isso. Tá certo. Não é? Então, eu acho que nós aqui temos um desafio que é de confrontar programas, confrontar também disposição, e eu acho que nesse sentido, só para ferir a sua pergunta, todos têm que vir junto. Não há, toda a unanimidade é burra, mas o país, em 1º de janeiro de 2019, tem que respirar uma fome nova, mas não é a fome de alimentação, é uma fome de atingimento, de prosperidade, né? De luta pelo bem. Eu acho que é isso que tem que ser vendido.
Chega de rixas, chega de brigas que só convém àqueles que estão disputando nacos do poder. Tá certo. O poder pertence ao povo e não pode ser tirado dele jamais. Nós aqui estamos apenas sendo serventes do povo brasileiro. Tá certo. Eu queria agradecer, presidente Paulo Rabelo, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí, presidente do BNDES, pré-candidato pelo PSC à presidência da República. Queria dizer, eu nunca falei assim desse jeito, não. Eu acho que o Piauí me inspirou. E eu fico muito feliz por isso. Tá certo, presidente. Muito obrigado. Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado por ter vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Presidente. O Barbosa continua conosco, daqui a pouco a gente volta a conversar.